Olá, caros amigos, bom dia. Bem-vindos ao canal Penguima Friburgo em Foco. Hoje vamos falar mais uma vez do livro A Arte de Ser Gente. Vamos continuar falando desse livro maravilhoso e vamos falar de alcoolismo e egoísmo. Alguns conceitos e definições. Venha conosco. Conceitos e definições. O alcoolismo é, sem sombra de dúvida, uma das facetas mais nobres que podemos encontrar no caráter de um indivíduo. Se extrapolarmos para o plano coletivo, pensando em todo um povo, diremos que é a qualidade mais nobre que uma sociedade pode possuir e principalmente colocar em prática. A origem da palavra alcoolismo está na palavra alker, que em latim significa o. Por sua vez, egoísmo vem da palavra ego, que significa eu. Em hebraico, a palavra eu é ani, composta pelas letras Aleph, Nun e Yud. Se invertermos essa ordem, temos como resultado a palavra ai, que significa nada. Em hebraico, ser altruísta significa se afastar do seu ego, transformar o eu em nada, o ani em ain. Anular o ego significa saber que somos insignificantes perante Deus. Certa vez, o terceiro Rebbe, o Tzemach Tzedek, contou que uma determinada ocasião, o Hasid o procurou para se queixar de que sempre que adentrava a sinagoga, tinha a impressão que as pessoas pisavam nele, no sentido de rebaixá-lo. O Rebbe então olhou com atenção e disparou. Mas quem lhe disse que é para você ocupar tanto espaço lá dentro? Este homem, tão concentrado em seu ego, ao entrar na sinagoga, julgava-se no direito de ocupar demasiado espaço e chamar muita atenção para si, considerando que os outros frequentadores poderiam estar pisando no seu lugar. Mas se uma pessoa ocupa pouco espaço, a chance de ser pisoteada é diminuta, ao passo que o contrário é proporcional. Quanto mais a pessoa se espalhar buscando honrarias, mais corre o risco de ser pisoteada. A Mishnah diz: Ko anigain yadan roe, hux menegiei atzmo. O homem vê todas as chagas, exceto as suas próprias. Um homem é muito absorto consigo próprio, não enxerga suas próprias falhas, mas a dos outros. Ele vê sem fazer muito esforço. Quando se trata de nossos próprios defeitos, não conseguimos percebê-los. Por quê? Adam Karov Excel. Atzmo, o homem, está muito perto de si mesmo. Ein Adam Messim Atzmo, Rachá, o homem não quer se autodeterminar perverso. Por isso, o amor próprio encobre todas as nossas falhas. Na linguagem do versículo, ao corpo Shaim Terracê Ahavá, a propósito deste assunto, temos a oportunidade de aqui ressaltar a grandeza do mestre Hillel. Certa vez, alguém se aproximou dele para lhe pedir que lhe ensinasse todo o judaísmo, em um só pé. Ao invés de se irritar, Hillel respondeu: o que você não gosta que façam para você, faça para os outros. Da mesma forma, já que não gostamos quando alguém nos aponta um defeito, justamente porque desejamos encobrir nossas falhas, ao olhar para o outro, façamos o mesmo. Olhemos apenas com os bons olhos e vejamos apenas suas qualidades. Este é o meio correto para se chegar ao altruísmo e pensar nos outros. Há uma passagem interessante no Talmud, na qual se discute em que circunstâncias uma pessoa deve entregar a sua vida a Deus e morrer. E quando é isso que não deve acontecer? Vejamos, por exemplo, o caso de um homem sob ameaça a quem é dito: coma esta carne no caché, no ultimato. Como a vida está acima de tudo, é óbvio que ele deve comer aquela carne. O judaísmo deve ser vivido, o seu propósito é a vida, mas se um homem ordena a morte de outro, aquele a quem é ordenado tal ato deve recusar-se, mesmo que isso implique sua própria morte. Nesse caso, deve-se preferir a morte a matar o próximo. Assim diz o Talmud: Mai, Hazik, Gigamar, Gidar, Somak, Trifei, Dilma, Gamar, Terrahu, Gavra, Somak, Trifei. Quem te disse que o teu sangue é mais vermelho que o dele? Talvez o sangue daquele outro seja mais vermelho que o seu. Isso que demonstra claramente a posição da lei judaica a respeito de um caso como este.
é preferível morrer a matar outro homem. Da mesma forma, visto que por outro ângulo, podemos afirmar que nenhum de nós possui o direito de se salvar, caso isso signifique tirar algo do próximo, ao contrário da atitude egoísta. O significado do egoísmo, que encontramos mais frequentemente em uso, está associado à noção de alguém que pensa apenas em si mesmo, julgando ser ele o centro da sociedade, melhor que todos, merecedor de tudo e está acima de qualquer um. O egoísmo destrói famílias, gente, amizades e comunidades inteiras. Quando uma pessoa se considera muito importante, ela está à beira de uma doença. Podemos ilustrar esse ponto com a seguinte metáfora. Quando estamos bem e com saúde, nós sentimos o nosso corpo. Andamos e nem mesmo notamos as nossas pernas. Contudo, se você sentir a dor ao andar com a perna mais pesada do que qualquer outro membro, intuirá que algo não vai bem. Ao mexer as mãos, não sentimos nada, porém, se você sente dor nos dedos, é possível que haja uma coisa de errado com a articulação ou com o músculo, o ligamento, etc. Em comparação, voltando ao ego, se alguém acha que a sua presença é muito importante e fica pensando em si o tempo todo, significa que alguma coisa não vai bem. É como uma dor no próprio ego. De tanto pensar em si, ele não é capaz de enxergar o outro. A filosofia racídica postula que uma pessoa orgulhosa é chamada de algo, pois a pessoa se considera muito importante. Seu oposto seria ein, que, como vimos anteriormente, quer dizer nada, insignificante, um ser que se anula perante os outros, biku em hebraico. Assim, quando a pessoa sente sua presença física mais do que o normal, está de alguma forma doente, tendo em vista que o contrário também é verdade. Ressaltamos então que quando estamos sentindo uma determinada parte do corpo mais que a outra, é justamente por ser uma área problemática. Se a pessoa sente em demasia seu ser e considera que seu ego é algo muito importante, será um indício de uma doença de caráter chamada vaidade e egocentrismo. Para adquirir a qualidade do altruísmo, há que se sair de si mesmo, anular seu ego com o bitu, para então poder se encontrar no outro. Gente, no próximo vídeo, vamos entrar agora a grande virtude de saber dar. Porque, gente, é como nós estamos lendo aqui, egoísmo destrói famílias, amizades, comunidades inteiras, ele se acha o centro de tudo, vê tudo, quer que tudo seja ao redor dele e à disposição dele. E achando que é assim. Então, lemos a definição de altruísmo e egoísmo. Altruísmo faz a pessoa ser o que? Alter, como está escrito aqui, alter, quer dizer, uma pessoa, né, como nós estamos passando aqui, é uma pessoa que ele totalmente anulado, né, ele se anula, né, ele se torna um ai, né, ele não se torna uma pessoa cheia de ego. Então, gente, que possamos não ter ego, mas ter muita humildade no nosso coração, ser altruísta verdadeiramente. O altruísta, ele, como se diz, altruísta é aquele que pensa nos outros, não pensa só nele, não pensa nos outros, não pensa só em você. Tchau, tchau, tudo de bom, até a próxima, gente. Tá gostando? Compartilhe, dê o seu like e ajude o nosso canal a crescer e ver se está conosco na nossa Bêtimo Friburgo, aqui nessa cidade, tá bom? Gente, de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro, aqui tem um grupo de movimento bem no Brasil, como lá na Pavuna com o Remissário Gernes, Rio de Janeiro, e a plataforma bem no Brasil, tá bom? Academia de Noé com Morel Tomas Brega. Tchau, tchau, tudo de bom, até a próxima, Mashiach. Hazak, gente.